Bom, pessoal, nosso grupo é o grupo de número 4. Ele é formado por mim, Rafaela, Bruno Lopes, Diogo José, João Pedro e Leonardo Ribeiro. Nós ficamos com o tema negociação no setor público. O que vem ser a negociação? A negociação nada mais é que um processo de comunicação, em que se tem o propósito de atingir um acordo agradável sobre diferentes ideias e necessidades. O processo de negociação ele vai buscar a aceitação de ideias, propósitos ou interesses, visando sempre o melhor resultado possível, de tal modo que as partes envolvidas terminem a negociação conscientes de que foram ouvidas, tiveram a oportunidade de apresentar toda a sua argumentação e que o produto final seja maior do que a soma das contribuições individuais. A democratização das relações sociais e de trabalho pressupõe o estabelecimento de espaços de diálogo e negociação como um dos seus instrumentos para a busca de resolução de conflitos. No caso das relações de trabalho, a negociação coletiva entre empregados e empregadores, visando ao estabelecimento de normas de regulação do trabalho e do próprio processo de trabalho, é um instrumento internacionalmente consagrado, que guarda uma relação intrínseca com o direito à organização sindical. A busca por serviços públicos de qualidade por parte da população e pelos próprios servidores é uma luta constante em nossa sociedade, com a espera da democratização dessas relações de trabalho no setor público e a participação efetiva da sociedade civil na gestão do Estado. No caso específico do setor público, a Constituição de 1988 assegurou aos servidores o direito de sindicalização e o direito de greve, porém não estendeu a eles a garantia do direito à negociação coletiva. Ao longo dos anos 90, apesar dessa restrição, as negociações no setor público rapidamente cresceram, pressionando inclusive mudanças na própria legislação. A negociação se estabelece sempre a partir de uma situação de conflito, latente ou explícita. O que caracteriza a negociação é a busca de entendimento entre as partes a respeito de uma determinada questão. Se o resultado for um acordo, supomos ter havido explicação de pontos de vista ou de interesse, ter sido feita alguma concessão ou exigida algum tipo de contrapartida. O resultado desses processos nem sempre coincide com a expectativa inicial das pessoas que neles estão envolvidas. O desfecho de cada situação depende de vários fatores, entre os quais podemos destacar os argumentos utilizados, a disposição das partes para ceder ou não e as experiências anteriores envolvendo esses ou outros personagens. O importante a destacar, nesses casos, é que os indivíduos tiveram que explicitar seus interesses ou pontos de vista em relação a determinados assuntos e que, de alguma forma, negociá-los com as pessoas diretamente envolvidas ou das quais dependem diretamente. A negociação, nos exemplos mencionados, foi o recurso utilizado pelos indivíduos para atingir determinados objetivos. Bem, pessoal, sou o aluno Leonardo, vou dar agora continuidade à apresentação do seminário falando sobre elementos presentes em diversas situações de negociação, que são situações onde a gente pode ver onde o poder da negociação ela é realmente exercida. Os personagens envolvidos que em cada situação entram em relação um com o outro a partir do interesse por determinado objeto. O significado que o objeto tem para cada uma das partes influencia a dinâmica das relações que se estabelecem entre elas. O processo que se desenvolve a partir da situação inicial é mediado por uma série de fatores, cuja composição pode levar a resultados diferentes. Quando o objeto do interesse é considerado essencial pelas partes a ponto de não poder fazer qualquer tipo de concessão, a negociação é impossível. A negociação torna-se possível quando as partes se dispõem a considerar as vantagens e desvantagens de eventuais concessões em relação ao objeto de interesse. A negociação se desenvolve como um processo em que as partes fazem propostas e avaliam contrapropostas, argumentam e contra-argumentam, utilizam-se de habilidades para defenderem seus interesses. A negociação é um processo do qual
Os personagens envolvidos operam com vários elementos na defesa de seus interesses. Ao desencadearem a negociação, devem considerar que estão se movimentando num campo de possibilidades, atingir determinados objetivos, obter um resultado satisfatório ou abaixo das expectativas. Depende dos recursos utilizados pelas partes, de sua capacidade de explorar as possibilidades colocadas pelo quadro inicial da negociação e de criar a partir delas outras alternativas. As especificidades da negociação. Quando os personagens envolvidos na negociação representam interesses de diversos grupos sociais, o processo torna-se bem mais complexo, assumindo a forma de uma negociação coletiva. Os personagens negociam a partir de pontos de vista e objetivos diferentes, o encaminhamento de determinadas demandas. Constituem exemplos desse tipo de negociação situações como de um grupo de pequenos produtores negociando os preços de seu produto, ou um sindicato negociando com o Estado a demanda de um conjunto específico de trabalhadores, ou os trabalhadores de uma fábrica que reivindicam mudanças na jornada de trabalho. Por sua vez, o desfecho do processo depende de um conjunto de fatores, dentre os quais se destacam o poder de pressão de uma das partes sobre a outra e os prejuízos ou benefícios prováveis para cada uma delas, caso a reivindicação inicial seja ou não atendida. Nesse processo de negociação, tem peso fatores econômicos, como recursos disponíveis, elevação dos custos, e políticos, como desgaste do governo, possibilidade de crescimento de partidos da oposição, possibilidade de fortalecimento do sindicato, entre outros. Olá, eu sou o Diogo. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre negociação no setor público. A negociação no setor público enfatiza o reconhecimento, a legitimidade e a garantia de interlocução e traduz um conceito de democracia que entende o conflito como um aspecto inerente e, portanto, permanente das relações sociais nas quais estão inseridas as relações de trabalho. Constitui-se como uma sistemática de tratamento de conflitos e de encaminhamento de demandas administrativas decorrente das relações de trabalho estabelecidas, ou seja, trata-se de um mecanismo gerenciador de conflitos do trabalho que interferem na qualidade dos serviços públicos prestados à população. Então a gente sabe que em qualquer ambiente de trabalho é comum, é natural que existam conflitos, né? Que nada mais é do que pessoas que têm suas ideias e convicções, né? Que às vezes não estão dispostas a ceder, outras vezes estão dispostas a ceder das suas convicções quando convencidas, né, por meio de alguns argumentos, né? Então é natural que existam conflitos em qualquer ambiente de trabalho, então de relações pessoais. Como ferramentas democráticas de gestão das relações de trabalho, tem como princípio o cumprimento de determinações constitucionais e revela no campo das relações de trabalho instituídas no âmbito da administração pública sua busca pela democratização do Estado brasileiro. Negociação no setor público. Continuando. A eficiência administrativa está intimamente relacionada à capacidade de gerenciamento de conflitos de interesses, dentre os quais se situam os conflitos do trabalho. Posto de uma outra forma, o conflito não administrado transforma-se com frequência em ineficiência ou em confrontos, ou em ambas as coisas, como é mais comum de se ver. Tal exacerbação de conflitos costuma causar prejuízos generalizados, penalizando mais os setores menos favorecidos da sociedade. Nesse sentido, a negociação no setor público apresenta-se como um instrumento regulador das relações administração-sindicato e pressupõe trabalhar conflitos e demandas segundo paradigmas de eficiência e de qualidade dos serviços públicos. Além disso, a negociação coletiva traz embutida o pressuposto da participação organizada que acresce maior legitimidade aos processos decisórios internos. Este plus de legitimidade pode fazer a diferença quando se busca intensificar o comprometimento dos servidores com a consecução das finalidades administrativas, com a mudança em posturas culturais fortemente
arraigadas e com a qualidade e a eficiência dos serviços públicos prestados à população. Olá, meu nome é João Pedro. Vou dar aqui continuidade aqui ao slide, falar aqui sobre as principais características da negociação do setor público. Primeiramente, não existe database. Continuando, não existe processo de contratação coletiva regulamentado. Princípio da legalidade. Acesso dos servidores por concurso público. Remunerações compostas, em grande parte, por vencimento básico, gratificações específicas da carreira, subsídio, entre outros componentes. Principais atores envolvidos são governo federal, estadual, municipal, bem como poder legislativo, servidores e representações sindicais dos servidores e sociedade civil. A negociação envolve ações dos ciclos como a PPA, a LDO e a LOA. Bases legais da negociação do setor público. Embora a Constituição Federal tenha avançado bastante nas garantias sindicais para o funcionalismo público, faltou uma regulamentação mais precisa sobre os aspectos referentes aos conflitos e à negociação coletiva nesse setor. Com metodologia participativa de tratamento de conflitos e demandas do trabalho, que visa a melhoria da eficiência administrativa pública, consequentemente dos servidores públicos prestados à população, a negociação coletiva no setor público se fundamenta nos princípios constitucionais, quais sejam legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e especialmente a eficiência. Atualmente, diversas iniciativas estão em curso para consolidar a negociação no setor público, para melhor elucidar as dívidas jurídicas que ainda pairam sobre a matéria. Há uma proposta de emenda constitucional em andamento no Congresso Nacional tratando dessa matéria, que está em discussão sobre o governo federal e as entidades sindicais do funcionalismo público. Explicitação da garantia da negociação coletiva para o setor público, arcabouço jurídico brasileiro. Obrigado. Olá, eu sou o Bruno, vou dar continuidade no assunto falando sobre a estrutura da negociação no setor público, que se difere da negociação realizada no setor privado, porque abrange órgãos da entidade pública, assim como também servidores públicos. Então, se difere em muitos aspectos da negociação no setor privado. E como ela ocorre, como ela se materializa no setor público? Ela se materializa por intermédio da implementação de mesas de negociação, constituídas por representantes da administração pública e do Sindicato dos Trabalhadores, podendo contar com a participação também de representantes da entidade civil. Então, numa mesa de negociação, nós vemos que existem três entes, que é a bancada da administração, a bancada sindical e membros da sociedade civil. Embora esses membros da sociedade civil envolvidos na negociação, os mais interessados são os da bancada sindical, que são os servidores públicos. E a bancada da administração, que é formada pelo empregador público, que representa o órgão onde esses servidores da bancada sindical trabalham, prestam serviço, certo? E dependendo do modelo formal de negociação, lhes são garantidos o direito à palavra e a prerrogativa de apresentação da pauta para a negociação. Contudo, sua função essencial é estabelecer-se como paradigma dos interesses gerais da sociedade, aos quais todos os que atuam no setor público estão submetidos, por determinação impressa da Constituição Federal da República, Constituição Federal de 88. Então, este é o papel da sociedade civil envolvida numa mesa de negociação, onde a negociação se dá de forma direta entre a bancada da administração e a bancada sindical. E para exemplificar de forma efetiva como essas negociações se expressar em números, como essas negociações ocorreram e ainda ocorrem, obviamente, nós explanamos aqui um gráfico no período que compreende entre 2003 e 2008. Esse gráfico ele expressa os termos de compromisso assinados com entidades representativas dos servidores públicos. E a fonte é a Secretaria de Recursos Humanos do MPOR, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão.
Então, aqui nós temos análise comparativa dos termos de compromissos acumulados e os que foram assinados em cada ano. Exemplo, em 2003, tinham 2 termos de compromisso a serem assinados. Foram assinados 2. Já em 2004, tinham 12 termos de compromisso entre a bancada sindical e a bancada do órgão, né? Tinham 12 termos de compromisso, foram assinados 10. Já em 2005, dos 20, 8 foram assinados. Em 2006, 23 eram acumulados e 3 foram assinados. Em 2007, tínhamos 37 e 14 foram efetivamente assinados, acordados. E em 2008, dos 70, 33 foram acordados, foram assinados. Então percebe-se uma discrepância ao longo dos anos da quantidade de termos que são exigidos pela bancada sindical e as que são efetivamente assinadas. Os acordos parecem não ter tanta efetividade, porém estão acontecendo, embora a passos lentos. Os termos estão sendo assinados, os termos estão sendo acordados, embora ainda há essa defasagem entre o que é assinado ou não. E com isso nós damos por fim do nossa apresentação. Até a próxima.